Ok. Então, reforçando, pessoal, bom dia a todos. A ideia com essa fala de hoje é dar uma noção geral para vocês em relação a uma técnica utilizada para datação de fósseis e outros elementos aí, né, que a gente encontra, enfim, no solo, no meio de rochas aí. É dar uma noção geral para vocês de como funciona. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Felipe Ketzer e a fala de hoje vai ser nesse sentido, tá? E embora o foco seja o carbono 14, eu vou falar de outra técnica também que é utilizada, em quais condições essa técnica é utilizada, que é a técnica do urânio, né? Também é um outro tipo de datação, mas o foco aqui é a datação com carbono 14, tá? Então, pessoal, por que a gente utiliza, né? Qual que é o ramo da ciência associado, então, ou de interesse da datação do carbono 14, né? É a paleontologia, tá? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram em algum momento da vida falar nesse termo aí, que indica basicamente a avaliação das eras geológicas a partir de estudo de fósseis e de outros elementos, outras evidências aí que são encontradas, tá? Eu destaco 3 áreas da paleontologia. A paleontologia, ela caminha junto com a antropologia, né? Saber, por exemplo, qual foi o movimento, né, de todos os organismos vivos, né, seres humanos, enfim, como um todo, nesse sentido, que ocorreu ao longo da história, tá? Então, tem alguns detalhes bem interessantes que a gente consegue coletar a partir de estudos associados, então, à paleontologia e à própria antropologia, que eu citei aqui como exemplo auxiliar, mas que não é o foco de hoje, tá, da apresentação. Então, a palinologia, ela estuda grãos de pólen, esporos, espículas e demais partículas e estruturas com parede orgânica ácido resistente, né? Que são, então, os palinomorfos, né? Então, quitina é um elemento também ácido resistente. Então, existem essas estruturas, elas são formadas e elas se depositam em algum momento, né, da história, das eras geológicas, e o estudo nesse sentido avalia, então, por exemplo, um grão de pólen de uma planta subtropical encontrado numa região hoje de clima seco, né? Então, os cientistas, né, as pessoas que estudam nesse sentido, elas avaliam, aqui tem um grão de pólen depositado de uma araucária no Saara, por exemplo. Dei um exemplo tosco aqui, tá? Mas o Saara hoje é uma região desértica, né? Mas como que há tempos atrás, então, houve essa formação? Então, toda a sequência de ideias é montada a partir dessas evidências que são encontradas, tá? A paleobotânica e a paleozoologia também estão associadas ao estudo de fósseis vegetais e de animais, respectivamente. Essas são mais palpáveis para a gente, né? Um fóssil, por exemplo, de dinossauro, de mamute ou de qualquer outro, ou eventualmente de humanos também, né? A gente tem exemplos aí que eu vou citar na sequência, quando eles são encontrados. Então, estimar mais ou menos a idade que aquele organismo, então, tem, é fundamental nesse sentido, tá certo, pessoal? Bom, como eu falei para vocês, né, várias ideias são tiradas a partir desses estudos, tá? Datas de fósseis, animais ou vegetais, eras geológicas, a partir da idade das rochas, né? A gente consegue ter um levantamento a partir da profundidade e do tipo de solo, né? A gente consegue fazer essa comparação. Por exemplo, tem solos eu citei o Saara há pouco, né? Tem solos do deserto do Saara, ou rochas do deserto do Saara, iguais às rochas, por exemplo, da Inglaterra, né? Então, tem indícios de que tudo, há tempos atrás, foi uma coisa única, né? Então, a gente vai ver, basicamente, como ocorreu a teoria da Pangeia, como que a gente sabe que
que houve a evolução nesse sentido, né? Espécies de animais e evolução, constituição de florestas, biomas, entre outras coisas, né? Como eu falei para vocês do exemplo do grão de pólen, né? Mas vale para outros organismos que são colocados. E informações sobre o clima em escala cronológica, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar na tal da Era do Gelo, né? Existem várias eras do gelo aí, mas a última, que foi há mais ou menos 12 mil anos atrás, então a gente consegue ter indícios em relação a isso, tá? Então, nas figuras que estão aparecendo abaixo aí, vocês têm algumas folhas, alguns grãos de pólen, outras estruturas. Fósseis, tem um peixe aí, outro animal, que eu não tenho capacidade para descrever que tipo de animal tá? Mas, enfim, então são esses os exemplos da utilidade desse ramo da ciência, tá certo, pessoal? Bom, outros indícios, né? Vocês também devem ter ouvido falar já desse fóssil aqui, que é da Luzia, lembram dele? Há 2 ou 3 anos atrás, 1 ano atrás, eu não lembro quanto tempo faz, que incendiou aquele Museu Nacional lá, tinha esse fóssil lá, né? Então, aí ressurgiu, né, a importância desse fóssil. Por que esse fóssil foi importante, né? Ele data de 11 mil a 14 mil anos atrás, eu não lembro exatamente a época, tá? Por que esse fóssil é importante? Porque ele tem uma formação diferente, a craniana, né, diferente da dos indígenas que vivem na América. Então, tem um indício de que outro povo migrou, né, para as Américas antes dos indígenas, tá? Então, existem evidências nesse sentido, e é o que tudo indica, lá na era do gelo, né, vocês estão vendo na figura superior esquerda aí, 2 linhas, né, uma vermelha e outra azul, né? Essas linhas aí indicam a passagem que hoje é inviável se não tivesse uma canoa potente, né, ou um barco, enfim, ou qualquer tipo de mecanismo, um avião que seja. Mas na época foi possível, por quê? Porque toda aquela parte ali estava coberta por gelo, então teve uma passagem lá para esses seres, então, fazerem essa passagem e migrarem aqui para a América, tá? Então, é importante nesse sentido, né? Aqui agora na figura do canto superior direito, e tentem observar as setas, tá? Agora tem umas setas pretas para cima, daqui a pouco elas vão para os lados e assim vão alterando, tá? Vou dar play agora. Vamos ver. Tá alterando, estão vendo? Era Pangeia no início, né? Você já deve ter ouvido falar sobre a Pangeia, e aí começa toda a expansão. Então, como que os cientistas sabem que ocorreu essa expansão nesse sentido? Como que era tudo junto antes e agora está tudo separado dessa maneira, e existe uma tendência de continuar separando, ou eventualmente assim, né? Eles sabem em função da formação de rochas magmáticas. Essas rochas, quando elas solidificam, ou seja, quando elas saem do núcleo da Terra e se tornam sólidas a partir da redução da temperatura, elas se orientam em relação aos polos magnéticos da Terra, né? Então, ela se solidificou orientada em relação ao polo magnético e depois de um tempo começou a se mexer e a orientação já passou a não ser mais aquela do polo magnético. Então, a partir das camadas de rochas que estão colocadas ali, os cientistas sabem que de 11 milhões de anos atrás a 10 milhões de anos atrás, o movimento foi no sentido leste para oeste e assim por diante. Então, eles vão avaliando, eles conseguem avaliar, eles têm condições de avaliar todos esses movimentos a partir de questões simples, tá? E essa até nem tem, apesar de estar associada ao estudo de rochas, nem tem a ver tanto com o estudo de fósseis, né? E a terceira, que também essa é importante, especialmente para a nossa técnica de datação por urânio e chumbo, é a formação, vou dar play aqui também, é um videozinho bem rápido. Então, tem uma formação de rocha magmática embaixo. Em certa época lá teve um oceano que formou uma camada de sedimentos. Não sei se vocês conseguem ver aqui uma camadinha mais escura ali. E em cima, supostamente, água, né? E agora eu vou continuar aqui, vou dar play. Essa camada de sedimentos foi
compactada por outra camada de rocha magmática. Então, tem rocha magmática em cima, rocha magmática embaixo e rocha sedimentar no meio. E essa rocha sedimentar contém, por exemplo, como vocês estão vendo na imagem aí, pedaços de peixes, de quaisquer outros organismos existentes em mares hoje, né? Então, estão presentes ali e é por isso que a gente tem a evidência de que houve, em determinado momento da história do planeta Terra, ali houve um oceano, né? Ali existe um oceano, melhor dizendo. Então, é por isso que a gente consegue estimar essas situações aí a partir do estudo dessas rochas, tá? Também, tá certo? Bom, continuando. Existem duas maneiras básicas para a gente avaliar, para a gente datar, então, compostos, coisas, enfim, né? A primeira é utilizando o próprio material, pode ser madeira, pode ser um osso, pode ser um pano, pode ser, enfim, pode ser diversos elementos aí. E essa técnica é a técnica de datação por carbono 14, que é um isótopo radioativo do carbono. E ela é capaz de identificar a data de até 60 mil anos atrás, certo? E existe também outra maneira de datar esse material, que é utilizando informações da formação rochosa onde está inserido esse material. Aí a gente não utiliza o próprio material, a gente utiliza a formação rochosa adjacente e consegue estimar a data aproximada, né? A gente estima, na real, um intervalo de tempo onde aquele material foi formado. E aí, a técnica mais usada é do urânio e chumbo, mas existe a do potássio e argônio e a do estrôncio e estrôncio. São séries de decaimento radiativos, tá? Detalhe, tanto carbono 14 quanto urânio e chumbo, ou as outras técnicas colocadas aqui, elas são técnicas que utilizam conhecimento sobre materiais radioativos, sobre radioatividade como um todo, tá? Então, é importante ter uma noção disso. Bom, primeiro, o que é radioatividade? Radioatividade é um ramo da ciência relativamente recente, né? Que está relacionado basicamente, pessoal, eu vou dar uma noção básica aqui, tá? Tem muito mais coisa, eu vou falar só até a segunda página aqui, existem milhares de páginas sobre esse assunto, tá? Mas a radioatividade, basicamente, pessoal, está associado à instabilidade do núcleo dos átomos, tá? Então, no núcleo, eu vou colocar aqui de maneira simplificada que na eletrosfera existem os elétrons e no núcleo existem os prótons e os nêutrons, né? Apesar de existirem muitos outros compostos, muitas outras partículas subatômicas, partículas virtuais e assim por diante, tá? Mas os prótons e os nêutrons, então, estão colocados no núcleo e a gente pode associar, os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga neutra, né? E a gente pode associar a presença dos nêutrons, principalmente com a função de neutralizar a repulsão dos prótons que têm cargas iguais. Então, vocês devem saber que cargas iguais se repelem, né? Então, tem um próton aqui, tem outro aqui. Se um nêutron ficar no meio, não tem o contato entre os dois prótons e aí o núcleo se considera um núcleo estável, tá? O que acontece? Existe uma razão entre número de prótons e número de nêutrons a partir da qual a gente diz que os compostos são radiativos, tá? E essa relação é 1,5. Então, se a gente tiver a relação de nêutrons para prótons de 1,5 ou mais que isso, a gente diz que os compostos são radiativos, tá? Tem um parênteses bem grande nessa minha afirmação que eu vou fazer daqui um pouquinho, mas a rigor é isso. E começa lá no bismuto, tá? Então, a tabela periódica, se a gente for avaliar, chumbo é o último elemento estável e a partir do bismuto em diante, vocês estão vendo assinalado em vermelho aí, esses elementos são naturalmente radiativos, tá bom, gente? Todos os colocados aí em vermelho. Então, ele significa dizer que eles têm um núcleo instável, tá? E o que acontece com esse núcleo a gente vai ver na sequência, tá? Mas primeiro, eu venho falando aqui de isótopo radiativo, né? De elemento radiativo, isótopo radiativo. O que é um isótopo? Eu deixei o P maiúsculo aí em negrito,
para vocês associarem ao número de prótons, tá? Então, isótopos são compostos que possuem o mesmo número de prótons, obviamente, no núcleo desse átomo. Então, eu peguei o exemplo do carbono, que é o que nos interessa aqui já no início. Peguei só de 3 isótopos do carbono, tá? Existem mais. O carbono 12, que é o carbono normal, que é o padrão de referência, 1/12 lá da massa do carbono é o padrão de referência para a unidade de massa atômica, né? Vocês devem se lembrar disso, quem já viu, tá? Então, vocês têm, no carbono 12, vocês têm 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo. No carbono 13, vocês mantêm 6 prótons, afinal, vocês têm 2 isótopos aí, né? Então, carbono 12 e carbono 13 os dois precisam ter o mesmo número de prótons, então 6 em cada um. Só que no carbono 13, em vez de ter 6 nêutrons, que é a condição normal, tem 7 nêutrons. E no carbono 14, que é o foco do nosso estudo aqui, a gente tem 6 prótons e 8 nêutrons, tá? Então, esse é o carbono 14. É uma condição atípica do carbono. O carbono mais estável é o carbono 12, que é um carbono não radiativo, né? No entanto, pode haver a formação do carbono 14 na atmosfera. A gente já vai ver como que funciona isso. Tá bom, gente? Então, quando eu falar em isótopo do carbono, significa que é um camarada lá, um carbono que tem o mesmo número de prótons. Obviamente, para ser carbono tem que ter o mesmo número de prótons. E um número de nêutrons um pouquinho diferente. Tá certo? Bom, na sequência, absolutamente todos os elementos químicos possuem isótopos. Do hidrogênio ao último elemento lá, todos têm compostos radiativos, tá? Isótopos, né? Então, a gente diz que um composto é radiativo se existir em maior quantidade aquele composto com um núcleo instável. Então, voltando para a tabela periódica, o carbono, ele tem um isótopo radiativo, só que em maior quantidade existe o isótopo que não é radiativo, por isso que a gente diz que o carbono não é radiativo. O mesmo vale para o nitrogênio, para o oxigênio, para o, sei lá, lítio que está aí, berílio, hidrogênio, para qualquer um. Agora, eu cheguei lá no polônio, astato, radônio, assim por diante, na sequência aí da tabela periódica, eu digo que todos eles são radiativos porque no ambiente, na atmosfera, no ambiente como um todo, eles existem em maior quantidade na forma de isótopo radiativo, ou seja, 50% mais um, ou, além disso, é do isótopo radiativo, tá certo? Então, essa é uma informação importante para a gente, tá? Significa, então, que a gente não precisa se preocupar com o carbono radiativo, porque ele existe em uma quantidade muito pequenininha. E é por isso, pessoal, que essas massas atômicas que vocês encontram nas tabelas aqui, elas não são exatas, tá? Do carbono é 12,011. Por que não é 12 exatamente? Porque esse 0,011 está associado à existência de carbono 14, carbono 13 e outros isótopos do carbono, tá? Porque, na real, é uma média da massa, tá certo? Bom, voltando, então, para a radioatividade. O que acontece com esse núcleo instável? Se ele é instável, ele precisa encontrar, então, uma condição termodinâmica favorável para se tornar mais estável, né? Isso está associado lá à entropia, energia livre de Gibbs, lá, então são características lá da termodinâmica. Mas o que acontece a ponto de deixar esse núcleo estável novamente? Ele simplesmente se desintegra. Vocês já ouviram falar em reações nucleares? Reações nucleares são aquelas que envolvem a alteração do núcleo do átomo, né? Então, aqui acontece um fenômeno, então, de desintegração desse núcleo. Essa desintegração libera partículas ou radiações, né? Que são as duas características, e forma, então, um novo composto. Então, é praticamente uma operação de alquimia, né? Eu consigo transformar, por exemplo, carbono em nitrogênio, né? Então, a partir de reações nucleares, tá? Isso é, obviamente, possível a partir da radioatividade.
quais são as partículas e quais são as radiações, tá? Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em algumas. Por exemplo, partícula alfa e partícula beta são duas partículas que podem ser emitidas, né, na radiação. Raios X, raios gama e nêutrons. Nêutrons é muito importante aqui para o nosso estudo, porque é a partir dele que há a formação do carbono 14, que eu já vou falar na sequência, tá? Aí vocês podem se perguntar, mas há a emissão de todos esses compostos em qualquer desintegração de qualquer núcleo? Não, pessoal, tá? Existem regras de radioatividade que, obviamente, eu não vou ver aqui, tá? Mas algumas leis principais eu coloquei aqui só a título de informação e elas são importantes para a sequência. Primeiro, quando um átomo de determinada partícula emite uma partícula alfa ou beta, ele se transforma em átomo de outro elemento químico. É a alquimia que eu falei para vocês lá. Obviamente eu brinco aqui com alquimia, né? Mas a gente tem a transformação de um elemento químico em outro elemento químico, tá? Na radioatividade natural, a radiação gama nunca é emitida sozinha, sempre tem uma partícula alfa ou beta. Então, vejam bem, eu estou falando em partículas e radiação, são duas coisas diferentes, tá? Então, tem essa lei de radioatividade também. E as duas últimas são as mais importantes nesse momento aqui para o nosso estudo. A intensidade na emissão de partículas é proporcional à quantidade de elemento radioativo, isso é óbvio. Se eu tiver 1 grama de elemento radioativo, vai ser a quantidade X. Se eu tiver 2 gramas, vai ser a quantidade 2X. Se eu tiver 10 gramas, vai ser a quantidade 10X e assim por diante. É óbvio, tá? E também, a fração do elemento radioativo que se desintegra é constante em determinado intervalo de tempo. Se eu tenho que em 10 anos metade daquela massa se desintegrou, se passarem mais 10 anos, metade da metade vai se desintegrar, e assim por diante. Então, eu tenho uma exponencial aí, nesse sentido, que é a equação básica de radioatividade, tá certo? Então, algumas propriedades importantes. Primeiro, a intensidade, ela é o produto da constante radiativa. Essa constante radiativa, obviamente, é uma constante, como sugere o nome, né? E ela é associada a cada composto radioativo. Então, tem tabela, se vocês derem um Google depois aí, tabela de constantes radioativas. Vocês vão encontrar de diversos elementos de barbada aí no Google, tá? E N é a quantidade de isótopo existente na amostra. Ou seja, quanto maior a constante radioativa, a gente tem uma relação direta de proporcionalidade, né? Então, quanto maior a constante radioativa, maior a intensidade. E quanto maior a quantidade de isótopo, também é maior a intensidade radiativa, tá? A intensidade é a força radiativa que tem em determinado composto. Por exemplo, a constante radiativa do rádio 226 é 1 sobre 2.300 anos recíprocos, né? Que é o anos na menos 1 aí, tá? O que significa essa constante radiativa? Significa que a cada 2.300 átomos de rádio, a probabilidade máxima é de que apenas um desses 2.300 se desintegre com o passar de 1 ano, tá certo? E aí vocês podem encontrar por carbono, para diversos compostos aí, para todos os compostos radioativos vocês encontram esses valores tabelados, tá certo, pessoal? Bom, período de meia-vida, aqui é um dos pontos que é chave aqui para o nosso estudo para a técnica de datação do carbono 14. Período de meia-vida é o tempo que leva para a quantidade de composto radioativo se reduzir à metade, tá certo? Então, obviamente, vocês não vão contar aí, mas cada pontinho desses aqui, nesse monte rosa aqui, cada pontinho desses é um elemento ou uma unidade de referência de elemento radioativo, tá? Daqui, do N0 para o N0 sobre 2, a quantidade já se reduziu à metade. E para se reduzir à metade, houve, então, o período um período de meia-vida se passou nesse sentido, tá? Ou seja, tinha uma quantidade N0, passou um período de meia-vida, a quantidade vai ser N0 dividido por 2. Se passou outro período de meia-vida, então agora já são 2, né?
vai ser N0 sobre 2 na X, ou na N, eu não sei, 2 na X que ele utiliza aqui. Então, e esse N é o quê? É o número de períodos de meia-vida, tá? Então, como passaram 2 períodos de meia-vida, 2 ao quadrado é 4. Então, é N0 dividido por 4. E assim por diante, pessoal. Quando se passaram 3 períodos de meia-vida, é a metade da metade da metade. Ou seja, N0 dividido em 2 elevado na 3. Se passarem 100 períodos de meia-vida, vai ser N0 dividido em 2 elevado na 100. Ou seja, um valor muito pequeno, tá? Esse é o período de meia-vida e ele é constante, pessoal. Ele não se altera com o passar do tempo, tá? Pelo fato de existirem menos partículas, por exemplo, não há alteração desse período, tá certo? Então, 3 informações fundamentais que a gente tira aqui. Primeiro, o tempo, que é o T minúsculo que vocês têm aí, é igual ao número de períodos de meia-vida vezes o valor da meia-vida. O valor da meia-vida do carbono, por exemplo, é 5.730 anos. Quando se passa um período de meia-vida, se passam, na real, 5.730 anos para o carbono. E se passou um período de meia-vida, a quantidade de material radioativo já se reduziu pela metade. Se passaram mais 5.730 anos, ou seja, mais um período de meia-vida, aquela quantidade já é a metade da metade, e assim por diante, tá? Isso vale tanto para o número de partículas radioativas, que é esse N colocado aqui, que é a segunda equação, quanto para a intensidade radioativa, que é a terceira equação, que é determinada pela letra I, tá certo? Bom, vocês devem estar pensando, meu Deus, quanta equação, né? Na real, pessoal, aqui eu vou abordar mais os conceitos com vocês, tá? Eu não vou conseguir ver nenhum exercício, embora a gente possa fazer alguns exercícios, eventualmente, aí de datação de carbono 14. É bem simples de fazer, mas a gente não vai fazer nesse momento, eu nem deixei aqui na apresentação, tá? Bom, como eu havia falado para vocês, o período de meia-vida do carbono 14 são 5.730 anos. Ou seja, se passou um período de meia-vida, ou melhor, eu vou fazer o caminho contrário. Se passaram 5.730 anos, passou o equivalente a um período de meia-vida. Então, aquela quantidade, se tinha 10 partículas no início lá, se passaram 5.730 anos, já vai ter a metade dessas 10 partículas. Vai ter 5 partículas somente, tá? E aí a intensidade vai ser reduzida pela metade e o número de partículas também vai ser reduzido pela metade. Agora, imaginem uma segunda situação, onde se passam 11.460 anos. 11.460 anos é exatamente o dobro de 5.730. Ou seja, se passaram 11.460 anos, significa que se passaram 2 períodos de meia-vida. Então, significa que a radiação foi reduzida à quarta parte e o número de partículas também reduzido à quarta parte. Então, significa que com o passar do tempo, a radioatividade vai diminuindo, né? Vou pegar um exemplo simples aqui, embora seja com outro elemento, né? A radioatividade lá de Chernobyl, né, que tá emitindo, então, radioatividade desde 1986, ela vem diminuindo com o tempo, tá? Em função desse período de meia-vida. No entanto, os elementos radioativos que tem lá, em vez de ter um período de meia-vida de 5.730 anos, o período de meia-vida de milhares de anos, milhões de anos, bilhões eventualmente, se for urânio, né? Então, por isso que a gente nem nota a diferença, e esse é um problemão, então, que a gente vai sentir por muito tempo ainda, tá? Então, essa é basicamente, eu expliquei em 3, 4 slides aí as principais leis da radioatividade para a gente entender o que é, como que ocorre a datação por carbono 14, tá? Obviamente, existem muitas informações adicionais aqui que eu nem vou abordar nesse momento, tá certo? Bom, e como se forma o bendito carbono 14, pessoal? O carbono 14, primeiro, o carbono, na atmosfera é formado a partir do nitrogênio, ponto. Como assim, professor?
ele é formado a partir do nitrogênio? Sim, ele é formado a partir do nitrogênio que existe na atmosfera, tá? Esse nitrogênio, ele sofre, então, o impacto de raios cósmicos, de radiação cósmica, né? Que são diversas formas de energia que vêm do espaço. Essas formas de energia vêm de estrelas como um todo, o Sol, uma delas, outras estrelas, de supernovas ou de quaisquer outras fontes de energia, tá? E elas vêm especialmente quando um nêutron colide com o nitrogênio, a formação do carbono 14, tá? A gente já vai ver a equaçãozinha lá de radioatividade dessa formação. Esse carbono 14, ele se combina com o oxigênio para formar o CO2 do ar. Como assim? O CO2 pode ser com carbono radioativo? Ele pode existir com carbono radioativo? Sim, ele pode existir na forma de carbono radioativo. E, pessoal, esse carbono radioativo, como que ele entra no ciclo, né, de alimentação da gente, por exemplo? Ele é absorvido a partir da fotossíntese de plantas, e a partir do momento que ele é absorvido, reage com a água lá na clorofila, né, a partir da incidência de energia luminosa, a formação de glicose, e essa glicose também possui carbono radioativo. Tá bom, gente? E essa glicose, assim, segue todo o ciclo aí, né, de consumo que a gente vai ver na sequência. Mas detalhe, ó, na atmosfera, esse nitrogênio, ele sofre a colisão, né, o impacto de um nêutron, dos raios cósmicos, forma o carbono 14 e, além disso, emite um próton. Essa é a equação de radioatividade do nitrogênio, tá, gente? Então, a gente tem a formação do carbono a partir do nitrogênio atmosférico, tá certo? Bom, na sequência, então, como que a gente ingere ou absorve esse carbono radioativo? A gente absorve carbono radioativo, pessoal. Isso vai matar a gente? Não, gente, tem outros motivos que fazem com que a gente morra antes de ter os efeitos do carbono 14, tá? Então, o carbono radioativo é irrelevante no nosso organismo, tá certo? Não precisam se preocupar com isso, tá? Mas a partir do momento que a gente ingere folhas e vegetais que contêm essa glicose, que é formada a partir do carbono 14, a partir da ingestão de animais que ingeriram essas folhas e vegetais que contêm esse carbono 14. Detalhe, tá? No nosso organismo, esse carbono 14 se transforma de novo em nitrogênio, tá? A partir da liberação de partícula beta, decaimento de partícula beta. Então, radioatividade é uma loucura mesmo, tá? Porque o nitrogênio formou o carbono a partir da colisão com o nêutron, liberando um próton, e esse carbono 14 forma nitrogênio de novo, liberando uma partícula beta, tá? Então, basicamente dessa forma, pessoal, a gente repõe a quantidade de carbono 14 no nosso organismo e mantém ela constante, tá? Isso ocorre de vários anos para cá, de milhares de anos para cá. Então, quando a planta lá morre, ou quando o ser humano morre, ele deixa de repor essa quantidade de carbono 14 no organismo, porque ele deixa de comer e a planta deixa de fazer a fotossíntese. E o que acontece? O decaimento radiativo do carbono 14 em nitrogênio lá, ele continua. No entanto, não há reposição de mais carbono 14. E essa é a chave do processo de datação do carbono 14, que é basicamente a quantidade de carbono 14 que existe em relação à quantidade que existiria se aquele organismo estivesse vivo, tá? Por exemplo, se a quantidade fosse... eu vou pegar o exemplo que está aqui, tá? Porque é uma média. A gente tem, na média, de cada 1 bilhão de átomos de carbono no nosso organismo, a gente tem 10 átomos de carbono radioativo, de carbono 14, tá? Então, o que acontece? Se um elemento lá tiver essa quantidade, em vez de ser 10 ppm, ser 5 ppm, vejam, eu peguei a metade do valor, para reduzir a metade, ocorreu, então, o fato de ter passado um período de meia-vida desse carbono, ou seja, a gente pode estimar a idade daquele fóssil em 5.730 anos, tá certo?
Então, a partir dessa proporção em relação à quantidade atual, a gente consegue estimar. Por exemplo, se a gente conseguiria estimar se em vez de 10 ppm fosse 1 ppm. A gente conseguiria estimar na proporção ali, né? A gente conseguiria estimar qual que é a idade desse fóssil ou desse objeto que a gente esteja avaliando. Tá certo, pessoal? Então, a gente viu o que é a radioatividade, como que se forma o carbono radioativo na atmosfera, como que a gente mantém a quantidade de carbono radioativo relativamente constante nos organismos vivos e o que acontece para a gente fazer essa datação, né? A gente deixa de repor essa quantidade, assim como os vegetais também, né? Deixam de repor essa quantidade e aí a gente, em relação a tendo essa proporção, a gente consegue estimar a data aproximada do fóssil ou do objeto. Tá bom, pessoal? Bom, o exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? A quantidade atual é em torno de 10 ppm. Claro, né, pessoal? Aqui tem a precisão, né, dos métodos de análise, que eu vou entrar em detalhes depois, de maneira bem simplificada, tá? Mas se a quantidade atual for de 10 ppm e a quantidade na amostra que a gente estiver avaliando for de 5 ppm, de 10 para 5 se reduziu a metade. Isso é o que? Exatamente um período de meia-vida, né? Então, significa que essa amostra tem um período de meia-vida, ou seja, 5.730 anos de idade, tá? Então, significa que aquele fóssil lá, o da Luzia, por exemplo, que foi em torno de 11.000, deu praticamente a metade da metade de 10, né? Deu 2,5, alguma coisa assim, tá? Então, eles conseguiram estimar que a Luzia tem aproximadamente 11.000 anos, e aí conseguiram montar, então, toda a sequência de eventos que aconteceu com a vinda da Luzia até Minas Gerais, né, que ela foi encontrada ali. Tá bom, gente? Bom, agora vem a parte de química, pessoal, tá? Até agora, embora os conceitos desenvolvessem físico-química, né, e biologia, né, principalmente, que é a parte de coleta da amostra, as ciências, elas funcionam, então, de maneira cíclica e juntas, né? Então, agora a gente precisa avaliar como que ocorre esse processo de avaliação, né, de quantidade de carbono 14, né? Então, num primeiro momento, pessoal, eu fiz um fluxograma para tentar simplificar, né? Mas são 3 fenômenos que devem ocorrer. Primeiro é a geração de CO2. Segundo é a formação de acetileno e terceiro é a formação de benzeno, tá? São os 3 compostos que devem ser formados na sequência para a gente avaliar a quantidade de carbono 14. E aqui eu vou entrar em alguns conceitos que eventualmente alguns ainda não viram, mas eu vou tentar deixar de maneira bem geral aqui para vocês, tá? Primeiro, é coletada a amostra, tá? Essa amostra pode ser de turfas, que são materiais em decomposição contidos no solo lá, do próprio solo, da madeira. Quando se avalia um pedaço de madeira, na verdade se retira um pouco da celulose daquele material. Então a celulose que contém carbono é avaliada nesse sentido. E nos ossos, o que se avalia não é o osso em si, mas é o colágeno desse osso, tá? Então, é raspado lá aquele osso, é coletado o colágeno, é extraído o colágeno. Importante dizer para vocês que toda a técnica de datação por carbono 14, ela é invasiva, ela tira pedaço do material e esquece esse material, tá? Ele passa a ser, ele entra em combustão, por exemplo, né? Materiais orgânicos são colocados em combustão. Combustão, por sinal, é a etapa seguinte, tá? A primeira etapa, na real. Combustão, pessoal, quem já teve comigo a disciplina, a parte de termoquímica, sabe, né, que na combustão completa a gente tem a liberação de CO2 e água, tá? De compostos orgânicos, entre outros, né? Mas principalmente CO2 e água, tá? São os elementos principais. Se fosse pode ser material orgânico ou inorgânico, né? Combustão é uma das maneiras que a gente tem, tá? Outra maneira seria a hidrólise ácida, eventualmente, para compostos inorgânicos, a gente poderia ter também. Mas eu trato aqui da combustão como principal. Essa combustão forma CO2 e água. Eu botei CO2, botei asterisco aqui, porque esse CO2 já tem parte do carbono 12 e parte do carbono 14, que ainda existe na amostra, tá? Na sequência, passa por uma
por um processo de purificação, que é basicamente uma liquefação fracionada. Então, a gente consegue, a partir dos pontos de fusão, a gente consegue separar os compostos ali, né? E também, na sequência, tem o processo de absorção, que a gente consegue eliminar as impurezas, tá? Basicamente isso, né? Remover a umidade e demais impurezas. Aí vem o CO2 puro, passa por uma etapa de aquecimento com a inserção de lítio metálico. Forma esse composto aqui, ó, o Li2C2, que é o carbeto de lítio, tá? Esse carbeto de lítio, pessoal, quando a gente mistura com água e aquece, ele forma o C2H2, que é o acetileno. É aquele gás mesmo, aquela chama lá que usam para soldar lá, é esse gás, tá? O acetileno, só que aqui ele tem uma função bem nobre, né? Que é descobrir, então, a idade de objetos, né? Pessoal, esse carbono do carbeto de lítio, do CO2 aqui e do acetileno, repito, parte dele é o carbono 12 e parte dele é o carbono 14. É essa proporção que a gente quer ter lá no final, tá? Aí também, uma nova etapa de purificação. Depois vem o acetileno puro aqui na parte inferior esquerda. Eu estou mexendo o mouse, acho que vocês não estão conseguindo ver, porque não aparece, tá? Mas vai para uma coluna de trimerização. Trimerização, ela utiliza um catalisador de cromoalumina, né? Essa trimerização, ela basicamente pega 3 moléculas de acetileno e transforma em uma molécula de benzeno, tá? Esse é o coração, a parte final do processo, que é a formação do benzeno, que é o que nos interessa, que é o C6H6, o benzeno, tá, gente? Aí, dessa coluna de trimerização, a gente tem o benzeno formado e o acetileno não reagido, porque essa reação não tem 100% de rendimento, tá? Então, a gente precisa ter reciclo, eventualmente, aí, mas a gente tem o benzeno e o acetileno não reagido. Como que a gente separa o benzeno do acetileno não reagido? A partir da operação de destilação. Então, a gente destila, separa o benzeno como produto do C2H2 não reagido, tá certo? E esse benzeno vai, por último, por um processo, é a amostra final, que vai para o processo chamado de cintilação líquida, tá? Chegou a travar a língua aqui, tá? Esse processo de cintilação líquida é a parte final de análise da amostra, tá bom, gente? A cintilação líquida nada mais é que um espectrômetro utilizado para avaliar, então, a quantidade de carbono radioativo. E como que ocorre isso, pessoal? Aquele benzeno que vai estar no estado líquido lá, vai estar numa ampola pequenininha assim, aquele benzeno é misturado em algum reagente especial, que são as substâncias cintiladoras, tá? Os cintilantes, né? Existem diversas substâncias utilizadas, tá? Eu não sei precisar para vocês qual é a mais utilizada aqui, mas tem alguns exemplos colocados aí. E aí, pessoal, o que acontece? Essa substância, ela reage só com o carbono 14 e emite luz, ou seja, deixa cintilante aquela amostra. E a quantidade de luz, quanto mais luminosa for aquela amostra, maior vai ser a quantidade de carbono 14. Ou seja, a gente tem basicamente um princípio associado à quantidade de luz emitida e a quantidade de carbono, relacionando, né, a quantidade de luz emitida à quantidade de carbono 14 existente na amostra, tá? É basicamente o espectrofotômetro que a gente tem no laboratório, só que, claro, aqui uma função muito mais nobre e muito mais precisa, tá? Detalhe, em geral, pessoal, são realizadas leituras, aí aqui vem um pouquinho de estatística também, tá? São realizadas leituras em um período muito grande de tempo, aqui tem 3.000 minutos de tempo, com intervalos de 100 minutos, tá? Em cada análise. Então, eles eliminam valores superiores a 3 desvios padrões em relação à distribuição normal, eles eliminam, e pegam só os valores que ficam dentro daquele intervalo de 3 desvios padrões, tá? É questão estatística aí, só para dizer para vocês que não é um método simples, além de todo o tratamento químico, tem todo o tratamento matemático depois, tá? Do ponto de vista estatístico. Então, um exemplo aqui para vocês, tá? Como que é interpretado esse resultado?
uma amostra de solo, por exemplo. Então, existe o método de coleta de solo, é basicamente um cano de PVC, tá? Lógico, é o cano específico lá, que é afundado no chão, e depois é retirada, então, toda aquela amostra com os diversos níveis de solo. Aí se dividem esses níveis por diversos critérios, cor ou formação, enfim, assim por diante, tá? E aí, nesse exemplo colocado aqui para vocês, de 0 a 10 centímetros é uma amostra de solo, de 20 a 30 é outra amostra, de 90 a 100 é outra amostra. E aí ficam os intervalos com um solo indefinido, eventualmente, tá? A gente consegue identificar que de 0 a 10 é um solo moderno, natural, né? Porque o solo formado recentemente fica na camada mais superior. De 20 a 30 é um solo com 680, em torno de 680 anos. Então, a partir das amostras de turfas ou de solo lá, né? Pode ser identificado isso. E de 90 a 100 centímetros de 6.440 anos atrás, tá? Então, a gente consegue determinar essa idade a partir todo aquele fluxograma lá que vocês viram, a gente consegue fazer essa determinação. E como que acontece isso? A partir, em termos de anos do presente, então é AP. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a idade do carbono 14, anos AP, né? Na tabela que está colocada no canto inferior esquerdo. Então, e esse presente, pessoal, é o ano de 1950. A gente considera que ainda é a referência para a gente em termos de quantidade de carbono, tá? Eventualmente mudou no último ano, nos últimos 2 anos, mas em princípio é 1950 ainda, tá bom, gente? Então, mostrei para vocês como que é a técnica lá, né? Esse processo todo aqui, pessoal, que vocês viram comigo, todo esse fluxograma aí, ele ocorre, então, num módulo lá no equipamento, e demora em torno de 2 dias, eventualmente um pouquinho mais, um pouquinho menos, para ocorrer todo esse processo, tá? Tem todo o preparo da amostra antes e tem todo o tratamento estatístico depois. Então, é um processo que não é tão simples de ser feito, tá bom, gente? Bom, detalhe, pessoal, esse método de datação por carbono 14, ele tem uma limitação. Porque a partir de 10 períodos de meia-vida, a gente considera a amostra como sendo praticamente inócua, tá? Ou seja, ela não tem mais radioatividade, ou praticamente inexiste radioatividade associada ao carbono 14. E aí a gente tem uma precisão assim a gente encontra o resultado, o fóssil tem 60 mil anos, mais menos 80 mil anos. Ou seja, a gente vai de 0 a 140 mil anos, né, do intervalo aí de precisão. Ou seja, praticamente não tem mais efetividade um método a partir de 10 períodos de meia-vida. E, pessoal, cada período de meia-vida tem 5.730 anos. Se passam, então, 10 períodos de meia-vida, vão ter passado 57.300 anos. E aí que vem o valor definido lá, que a datação por carbono 14 é utilizada para amostras de até 60 mil anos, então aproximadamente 60 mil anos. Acima disso, pessoal, a gente precisa usar outra técnica, tá? Especialmente a técnica do urânio chumbo, tá? Como que funciona essa técnica do urânio chumbo? Ela já é um pouquinho diferente. Então, agora, pessoal, se vocês observarem a escrita técnica de datação de fósseis e um asterisco em cima, né? Por que eu coloquei um asterisco? Porque ela não utiliza o fóssil ou o material diretamente para analisar a data. O carbono 14 pegava lá o pedacinho do osso, raspava o colágeno e do colágeno se fazia, então, se formava o benzeno e a partir da cintilação, então, existe a formação, a avaliação, aliás, do carbono 14, tá? Na técnica urânio-chumbo, a gente utiliza as formações rochosas adjacentes em relação à formação rochosa de onde foi encontrado o objeto ou o material. Um exemplo, eu não sei se vai ficar bom para vocês observarem aí de casa, tá? Aqui, ó, nessa formação rochosa que aparece na figura para vocês, a gente tem a formação de rocha sedimentar. No detalhe em vermelho, vocês conseguem enxergar ali que tem mais ou menos uma camada constante ali. Essa rocha é chamada de rocha sedimentar, porque ela é formada com sedimentos, né?
Então, é matéria orgânica e inorgânica que foi depositada ali ao longo do tempo. E em função de haver, então, uma pressão muito grande de rochas na camada superior, ela se compactou e virou sólida, né? Então, é considerada uma rocha, só que de formação sedimentar. E em duas camadas adjacentes, a gente tem rochas magmáticas. Qual que é a diferença de rocha sedimentar para rocha magmática? A rocha magmática é formada a partir da solidificação do magma, né? Então, material lama vulcânica lá do centro da Terra, que então, após a erupção, se condensa, se solidifica e forma essa camada de rocha magmática, tá? Ou seja, na camada inferior houve a formação de rocha magmática, na camada intermediária, então, por alguns milhares de anos se formou, então, uma camada de sedimentos bem grande, e depois, após novo derramamento magmático, houve, então, a formação de rocha magmática acima daqueles sedimentos. E aí a gente tem essa sequência de rocha magmática, rocha sedimentar e rocha magmática antiga, né, que é mais antiga que a recente lá que está lá em cima, tá? E a partir dessas duas rochas magmáticas adjacentes, a gente consegue estimar a data, o intervalo de tempo aproximado dessa rocha sedimentar e do que está dentro daquela rocha sedimentar. Aí vocês podem se perguntar, mas a precisão ela não é tão grande, né? Não, a precisão ela não é tão grande porque ela vai dar um intervalo de 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, alguns bilhões de anos eventualmente, tá? Mas ela já serve para nos dizer o que aconteceu em termos de formação rochosa, em termos de evento climático, em termos de qualquer outra situação nesse local, tá certo? Então, como ocorre essa técnica? O urânio, pessoal, ele tem uma série radiativa, tá? Ele vai se transformando em diversos outros compostos, tório, polônio, radônio, rádio, e até chegar lá no chumbo. Quando ele chegou no chumbo, ele vai decaindo, né? Uma série de decaimento, então, radiativo. Ele vai decaindo. Quando ele chegou no chumbo, o chumbo é o primeiro elemento estável, ou melhor, o último elemento estável lá antes do bismuto. Lembram disso? Então, chegou no chumbo, é estável. E aí, o que se faz, pessoal? Eles pegam amostras da rocha magmática superior, que é mais recente, e da rocha magmática inferior, que é mais antiga, analisam a proporção entre urânio e chumbo e conseguem estimar qual que é a data aproximada de cada rocha magmática, a superior e a inferior. E aí, a partir dessa relação, por exemplo, o urânio tem um período de meia-vida, lembram quanto que era do carbono 14? 5.730 anos, que já é alto pra caramba, né, para nós humanos que vivemos, em média, menos de 100 anos, né? A do urânio 238, pessoal, é de 4,5 bilhões de anos, ou seja, é algo de muito tempo, tá? Então, essas rochas, esse período, quando passa um período de meia-vida do urânio 238, isso significa que se passaram 4,5 bilhões de anos. Então, é por isso que os cientistas conseguem, pessoal, estimar que tal evento aconteceu há 90 milhões de anos atrás, há tantos milhões ou, eventualmente, bilhões de anos atrás, há 1,5 bilhão de anos atrás, né? Então, por exemplo, a Pangeia começou a se separar a partir de 90 milhões de anos atrás, né? Então, eles conseguem, a partir da avaliação do urânio, ou de outra técnica, eventualmente, radiativa, e das proporções entre os elementos da série radiativa, tá? Então, sabendo a proporção de urânio 238 e de chumbo, eles conseguem estimar quantos períodos de meia-vida se passaram, tá bom, gente? Eu não vou entrar em mais detalhes aqui de cálculo, se eu tivesse no quadro aí eu ia fazer um exemplo com vocês, mas é basicamente isso que ocorre, tá? Então, um exemplo, né? Eu chutei os valores aqui, tá? Eu chutei os valores. Daquela formação rochosa lá, vocês tinham a magmática inferior, que é a mais antiga, a magmática superior, que é a mais recente, e a sedimentar no meio, né? Então,
Se vocês conseguissem avaliar as datas aproximadas de formação das rochas magmáticas e chegassem à conclusão que a de cima tem 10 milhões de anos e a de baixo tem 11 milhões de anos, vocês poderiam estimar que aquela formação sedimentar tem entre 10 e 11 milhões de anos. Então, por isso, que quando eles encontram algum material ali, eles afirmam que uma esponja do mar, ou que a esponja do mar existe desde a época de 11 milhões de anos atrás. Então, como que os cientistas sabem disso? Eu estou chutando os valores aqui, tá? A partir desses ensaios, desses dados aqui. E essas rochas, pessoal, obviamente não estão mais no fundo do mar, né? Estão em locais como, por exemplo, deserto do Saara ou qualquer outra formação rochosa aqui na Venezuela, no Brasil, Estados Unidos, tem formações rochosas em todo o mundo que indicam a presença, então, dessas formações, e aí a gente pode fazer a ligação em relação a esses eventos que aconteceram, tá bom, pessoal? E aí que estimam, então, a data do planeta Terra e assim por diante, tá? Bom, considerações finais, tá, pessoal? Primeiro, os métodos de datação, além do conhecimento do paleontólogo ou biólogo lá no início, da coleta, né, do material, a gente precisa, então, de muitos conhecimentos de física e de química nuclear, química analítica também, muito importante, tá? O método lá, né, utiliza cintilação líquida, né? A datação no carbono 14, ela consegue avaliar materiais de até 60 mil anos, mais que isso não. Materiais com data superior a 60 mil anos, ou a gente utiliza a técnica urânio-chumbo, ou potássio-argônio, ou outra técnica equivalente, utilizando a série radiativa, tá? Assim, a gente consegue descrever a série de eventos pelos quais o planeta Terra passou. E, eventualmente, pessoal, outras técnicas no futuro, elas podem descrever de maneira diferente e mais precisa esses eventos, tá? Então, isso é o que a gente tem no momento, que a ciência consegue apresentar no momento para avaliar a idade ou as eras geológicas aí do planeta. Tá certo, pessoal? Então, vou encerrando agora, tá? Agradeço a atenção de todos. Eu vou parar de gravar aqui só um pouquinho.